Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Né? A gente vai iniciar hoje a nossa aula, tá bom? E a gente tem como objetivo de trabalhar os modelos atômicos hoje, entendeu? A gente viu, as aulas passadas, a gente viu as leis ponderais e hoje a gente vai trabalhar os modelos atômicos, iniciar um princípio aí de como dos modelos atômicos. Sim, galera, eu tô gravando a aula, tá bom? A nossa última aula eu acho que tá lá no sistema. Eu não sei se eu coloquei, eu tô em dúvida ainda. Mas eu sempre gravo, tá bom? Então, vamos lá, tá? Vamos pegar aí, eu compartilhei já com vocês o, o meu slide. Já tá gravando, galera, já tá gravando. Só confirmar aqui, vocês falam, eu fico com receio. Já tem 1 minuto aqui de gravação. Deixa eu tirar aqui, tá gravando. Olha só, a gente vai falar hoje sobre os modelos atômicos, tá bom? Tá bom, Vitória, sem problema. Você assiste a aula, o final da aula depois, tá? Vou deixar gravado lá no meu canal. Então, a gente vai falar aí sobre os modelos atômicos. E para a gente iniciar aí a parte introdutória, a gente vai falar aí desses filósofos, né? Os primeiros filósofos que vieram com a ideia de átomo, que foi Demócrito e Leucipo, né? Ali no século 5 a.C., eles acreditavam o seguinte, que se você pegasse a matéria e dividisse, começasse a dividir ela, né, você ia chegar a um certo momento que você não conseguiria mais dividir essa matéria, tá? E aí ele falou que esse limite onde você não consegue mais dividir a matéria, ele ia ser chamado de átomo, tá bom? E a palavra átomo vem lá do grego, né? E ele tem um significado, justamente esse asin aqui, ele quer dizer não, tá? Aqui é partes, não divisível, né? Ele não vai ser mais divisível, né? Átomo quer dizer não divisível. E o átomo, devido às ideias de Demócrito lá, ele acreditava que o átomo seria a menor unidade da matéria, tá? Isso, ó, antes de Cristo, século V aí antes de Cristo. Porém, tinha um problema aí, né? Demócrito, ele não era o maior filósofo da época, né? E a galera não acreditou muito das ideias dele. Falou assim, eu acho que não é por aí não. Aí a galera começou, tinha outros filósofos da época, né? Aristóteles era o maior dele, né? Aristóteles, ele não engajou a ideia lá de Demócrito, e ele, por ser um dos maiores filósofos e maiores influenciadores, né? Lembra aí, nessa época já tinha os influenciadores, né? Nesse caso aí, Aristóteles era um grande influenciador da sociedade da época. Ele acreditava que a matéria ela seria formada pelos 4 elementos químicos, né? Que seria, ó, terra, Tá travando aí, galera? Fogo, água e ar. Para vocês, a conexão tá ruim? Tranquilo. Ótimo. Então, ó, Aristóteles, ele deu a ideia de que a matéria ela seria constituída desses 4 elementos químicos: terra, fogo, água e ar. Lembra lá do Avatar, né? Que ele tem um desenhozinho, o Avatar, que ele tem que dominar os 4 elementos químicos, né? Então, a ideia de Aristóteles seria essa, né? Tá, a Rebeca acho que tá passando, não tá bem. Tudo tranquilo, depois eu anoto. Então,
a ideia de Demócrito da unidade indivisível ela ficou esquecida por muito tempo, tá? Porque Aristóteles, por ser um maior filósofo, e ele inseriu a ideia de que a matéria seria formada pelos 4 elementos químicos, terra, fogo, ar e ar, a ideia lá de Demócrito ela ficou um pouco esquecida. Somente no século aí, em 1766 a 1844, John Dalton, utilizando as leis ponderais que a gente estudou, né, as leis ponderais, deixa eu colocar aqui, que era a lei desenvolvida por Lavoisier e desenvolvida lá por Proust, né? Então, Dalton, né, ele utilizou as ideias das leis ponderais desenvolvidas lá por Lavoisier e por Proust para pegar o modelo atômico. E ele vai se basear, né, nas ideias dele, na ideia do átomo, da unidade indivisível da matéria. E é interessante isso. Tem um fator interessante aqui que eu vou falar antes. Dalton, vocês já ouviram falar de uma doença chamada daltonismo? A questão das cores. Uhum. O daltonismo vem justamente de Dalton, de John Dalton, né? Ele era daltônico, então ele não diferenciava bem as cores. E o daltonismo é interessante que ele tem uma variação de cores, né? De escala de cores. E não vou entrar nesse tema, mas enfim, daltonismo vem aí, vem de John Dalton, tá? Isso, preto e branco. Eu conheci um rapaz que ele era justamente isso. Ele não enxergava as cores somente na faixa preto. Era uma escala cinza, né? Na verdade, eu acho que era mais cinza, assim, o preto. Então ele não diferenciava aquilo direito, né? As cores ele não consegue enxergar. Aí tem até uma história engraçada que ele é habilitado, entendeu? Ele tem habilitação, ele. Aí eu perguntei pra ele como é que ele dirige, né? Eu falei assim, cara, como é que tu dirige se tu não consegue enxergar as cores? Aí ele, quando eu paro no sinal, eu vejo. Se o carro for, eu vou também. Se ele ficar parado, eu paro, né? Mas ele não consegue identificar as cores de jeito nenhum. Aí vamos lá, considerações aqui. Dalton utiliza lá as ideias de Demócrito, né? Aí ele fala, ele lança postulados dele, toda matéria é formada por unidades menores denominadas de átomos, né? Aí vem lá resgatar as ideias lá de Demócrito. Tá bom? E aí ele fala mais. Então, o átomo, na concepção de John Dalton, ele seria isso aqui, uma esfera, né? Que aí o modelo dele é chamado até de bola de bilhar, né? Ou bola de sinuca, que no Ceará chama sinuca, né? Depende. Então, tá aqui, bola de bilhar. Então, Dalton acreditava que os átomos eles teriam esse formato, um formato esférico. Aí ele vai falar, o átomo ele seria esférico na forma de uma bola de bilhar. Além do mais, esse átomo ele seria indivisível. Olha só a ideia. Ele falava que quando você chegasse no átomo, esse átomo eu não poderia dividir ele de forma alguma, né? Eu não poderia aqui cortar ele ao meio, cortar pedaços deles. Então eu não conseguiria mais. Aqui seria o limite. E além disso, tá? Ele fala que o átomo ele seria maciço, né? Bem denso, né? Um material maciço que não é uma bola de bilhar. Por isso que vem a ideia aí da bola de bilhar. Essa aqui foi a primeira lei, galera. A primeira ideia de modelos atômicos, tá? Lançada a partir de Dalton. Bruna, a frequência é feita automática, tá bom? Então, eu faço automaticamente essa chamada. Eu não preciso ficar chamando o nome dos alunos. Então, quando vocês entram no chat, automaticamente ele já faz a chamada de vocês.
Ah, então, essas seriam as características, né, as quatro características do átomo de Dalton. Então, o átomo, olha a ideia, o átomo seria a menor unidade, né, da matéria, e ele teria essas características. Ele seria esférico, indivisível, maciço e indestrutível. E quando vocês encontrarem, sei lá, na literatura, ele era chamado, esse modelo atômico, de, deixa eu deixar escrito aqui, ó, bola de bilhar, tá? Porque ele parecia uma bola de sinuca, né? Então seria essa a ideia. A galera já viu, né? Alguns já viram esses modelos atômicos. Então a gente vai continuar aqui, galera. Beleza? Alguma dúvida em relação à ideia do modelo atômico de Dalton, galera? Posso passar aqui o slide? Meu café já esfriou, ficou ruim. Então vamos. Olha só uma outra coisa. Professor, vocês podem se perguntar assim, professor, se a matéria, de acordo com o Dalton, ele era formado por uma esfera, né, que seriam os átomos, esses átomos, eles se diferenciariam entre a matéria? Tipo, se eu tiver um átomo de ouro, ele é diferente de um átomo de prata? Ou se eu tiver o átomo de oxigênio, ele vai ser diferente do átomo de hidrogênio? Entende o que eu estou falando? Como é que esses átomos eles seriam? Ou esses átomos seriam iguais para todos os elementos químicos? Aí Dalton ele responde isso, né? Ó. Ele vai dizer que os átomos se diferenciam pelo tamanho e pela massa. Quando ele fala isso, ele fala o seguinte, ó. Vamos considerar esse aqui sendo um átomo de oxigênio, tá? O oxigênio ele vai ser diferente do átomo de hidrogênio. De que forma? Pelo tamanho, né? Esse aqui, ó, esse vermelhinho, essa esfera vermelha, ela é maior do que essa esfera aqui na cor cinza, tá? E além do mais, a massa entre eles seriam diferentes. Então Dalton vai falar que cada átomo ele vai ter um tamanho determinado e uma massa determinada. E ele se diferencia dos outros elementos químicos a partir do seu tamanho e a partir da sua massa. Ficou claro isso para vocês? Então, ó, aí ele fala mais, ó. Em uma reação química, os átomos se recombinam, tá? Formando novas substâncias químicas. Que aí a gente pega lá o modelo de as leis de Lavoisier e de Proust, que a gente tinha as reações químicas, aonde o átomo era conservado. O que modificava eram as moléculas. De que forma? Esses átomos, né, eles se recombinavam, né, para formar uma outra substância química, uma outra molécula. Exemplo, ó. Vamos considerar essa reação química aqui, tá? Olha só, eu tenho esses átomos, tá? Esses átomos aqui, reagindo com esses outros átomos, tá? E ele vai formar, ó, o produto aqui que é formado. Você percebe que, deixa eu só colocar aqui, ó, produto. Aqui eu tenho os reagentes. Se a gente for analisar aqui, se a gente considerar cada bolinha dessa aqui um átomo, a gente percebe que aqui, ó, eu tenho dois átomos nessa cor azul nos reagentes e lá no produto eu também tenho dois átomos de coloração azul. Então esse átomo ele se conservou. Se você for ver também, ó, as bolinhas vermelhas vão ser um outro átomo, tá? Uma outra molécula. Oi? Não mandei o link para eles? Será? Só um minuto aqui, galera. Eu acho que sim. Acho que foi a primeira turma que eu mandei. Ah, deixa eu ver aqui. Estética, Finanças 1.
Nossa, será que eu não mandei? Xiii. Eu vou levar uma bronca aqui, acho que não mandei mesmo não, acho que mandei pra uma turma diferente aí. Obrigado, viu, por avisar, cara. Acho que excluí aqui a Finanças 1, meu Deus. Deixa eu mandar aqui pra eles. Fui tomar café, esqueci de mandar o link pros meninos. Deixa eu ver se a galera tá entrando aí, deixa eu ver aqui. Sou lesado, velho. Pessoal da Finanças 1, tá aí, velho. Tem alguém da Finanças 1? Deixa eu ver se o pessoal entra. Caramba, mano, que vacilo, viu? Acon... Ah, entrou. O pessoal tá entrando aí da Finanças. O pessoal tá entrando. Gente, pessoal da Finanças, vocês me perdoem, cara, perdoem mesmo, tá? Eu pensei que vocês foram foi a primeira turma que eu mandei, porque o que eu faço? Eu abro aqui, aí abro o meu WhatsApp no computador, aí pego o link, jogo para a primeira turma, venho no celular, aí copio e colo para as outras turmas. Eu acho que eu peguei o link e mandei para uma outra finança, talvez tenha mandado para a finança 2. E eu peço desculpa para vocês, né? Acho que eu nunca fiz isso a primeira vez. Ah, meu Deus. Tinha alguma coisa errada aqui nesse café. Então, gente, perdão, tá? Ah, valeu. Então, o que acontece, galera? O pessoal tá gravado, gente. Tá no início da aula, tá? Tá no início da aula. Só recapitulando aqui o pessoal, ó. Vou falar com o pessoal da Finanças 1. Eu acho que o pessoal tá entrando aqui. Deixa eu só... Rapidinho, gente. Só pra gente atualizar o pessoal da Finanças 1. Foi um erro meu aqui. Então, gente, é o seguinte, ó. O que eu tô fazendo nessa aula? Eu tô pegando e falando dos modelos atômicos, tá bom? Então, essa aula é só sobre modelos atômicos. E aí eu peguei, comecei a falar do primeiro modelo atômico, que é de Dalton, né? Tá gravado, o modelo atômico de Dalton, que ele vai ser baseado lá na bola de bilhar, né? Um modelo parecido com uma bola de bilhar. Então, até agora foi isso que eu falei. Falei também dos filósofos, né? Que falavam que o átomo seria quando você começa a separar as moléculas, aliás, quando você começa a dividir a matéria, você chegar no ponto indivisível que seria chamado de átomo, e Dalton pega essas ideias e lança o postulado dele, tá? Aí dentro do postulado de Dalton, ele fala que o átomo ele seria uma esfera, né? Como se fosse uma esfera, e que eles iriam se diferenciar pelo tamanho e pela massa, beleza? Então, voltando aqui, ó. Então, quando você tem uma reação química, esses átomos eles são conservados. Porém, as moléculas não, né? Eles fazem uma recombinação, ó. Aqui era azul, azul, aqui agora é azul e vermelho formou outras moléculas. Então, o modelo de Dalton ele vai ser baseado exatamente nessas ideias. Ok? Tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu permitir aqui. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui pro chat aqui para mim ver o pessoal. Como é que tá aqui o andamento. Então, simbora. Vamos embora. E aí eu vou montar o modelo, um outro modelo atômico, né? A gente falou do modelo aqui de Dalton, que era uma esfera. E é interessante, galera, que para a época de Dalton, tá? Para a época de Dalton, esse modelo ele se encaixou perfeitamente, tá? Se encaixou com nenhuma luva lá, porque tinha as ideias de Lavoisier, de Proust. Então, Dalton, quando ele lança esse modelo atômico dele, as premissas que ele tinha, todas foram supridas, entendeu? Então, Dalton era o bichão da época, né? Era o cientista que todo mundo respeitava, porque as ideias dele eram muito parecidas, né? Só que aí, com o passar do tempo, surge uma parada interessante, que é a eletricidade. Na época de Dalton não tinha eletricidade. Vou colocar aqui, ó.
a humanidade não conhecia a eletricidade, né? Não entendia o que era eletricidade. Mas, passado algum tempo, né, surge então a eletricidade, um fenômeno físico lá, né, de correntes elétricas, e ninguém entendia esses fenômenos físicos, tá? E o modelo lá de Dalton, ele não explicava, né, da onde surgia a eletricidade, como é que a matéria conduzia a eletricidade, como é que a matéria liberava a eletricidade, né? Então, ninguém entendia isso. E a galera começou a estudar a parte de eletricidade, os fundamentos de eletricidade, que vocês vão estudar bastante lá em física, né? Aí eu não vou entrar muito na parte de eletricidade. Eu vou só falar aqui o que aconteceu, tá? Tem um cientista chamado Thomson, tá? Thomson, ele vai estudar em seu laboratório os chamados tubos de raios catódicos, que são esses tubos aqui, ó, o tubo de Crookes, né? Também eram chamados tubos de, vou chamar aqui, ó, raios catódicos. Acho que é assim. Ele, estudando esses tubos, né, ele percebeu o seguinte, ó, como é que era esse tubo? Esse tubo é como se fosse uma ampola, tá vendo aqui, ó? Eu tenho tipo uma ampola, essa parte azulada, e dentro dele tinha um gás, um determinado gás, tá? Aí o que ele fazia? Baixava a pressão interna através de uma bomba de vácuo, e aqui ele ligava em uma alta voltagem. Aqui a voltagem tinha que ser acima de 10.000 volts, uma alta voltagem. E tem um lado que ele chamou de cátodo, que era o lado negativo, e tinha um lado positivo. Que nem você pegar uma pilha, né? Se você pegar uma pilha e você analisar, tem um lado positivo e o lado negativo, né? Então, se você pegar a corrente elétrica, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Sempre vai ter isso, tá? Ok? Tranquilo? A corrente contínua, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Que é justamente aqui, ó, se você pegar qualquer bateria, ela vai ter um polo negativo e um polo positivo. Então, o que ele fazia? Ele ligava esses terminais aqui em uma alta voltagem, ó, 10.000 volts, acima de 10.000 volts. Só para vocês terem uma ideia, a energia que a gente utiliza nas nossas residências é 220 volts. Então, ele usava uma corrente elétrica bem superior, acima de 10.000 volts. E quando ele usava essa corrente elétrica, aparecia uma parada interessante aqui. Dentro desse tubo aparecia uma luz. Uma luz, tá? Uma luz aparecia aqui, ó, dentro desse tubo. E ninguém sabia explicar o que luz era essa. Olha que interessante. Oi? Volta, na verdade, o que acontece? É interessante isso aí. O estudo com sapo, na verdade, são estudo de neurotransmissores. Não sei se vocês sabem, mas, tipo, para me movimentar, para meu coração bater, para meu pulmão fazer o movimento, né? Ele precisa de impulsos elétricos gerados pelo cérebro. Entende? Quando a pessoa tem cai ou sofre algum acidente, e esses impulsos elétricos eles não conseguem mais chegar até nos seus membros, a pessoa fica paralítica, né? A pessoa não consegue mais movimentar o braço, não consegue mais movimentar a perna. Por quê? Na coluna, né, na coluna vertebral da pessoa tem os transmissores. Então ela é protegida. Mas se ela for rompida, esses transmissores não são mais enviados. E esses transmissores eles são enviados por impulsos elétricos. É interessante isso, ó. O nosso corpo ele precisa de eletricidade. Na verdade, o nosso cérebro ele envia as informações através desses impulsos elétricos, né, os neurotransmissores. Por isso que a gente precisa tipo, de potássio, de sódio dentro do nosso organismo, porque esses compostos são compostos iônicos capazes de transportar esses impulsos elétricos.
E quando o Volta trabalha, a gente vai ver isso em eletroquímica, ele estudava lá com os sapos, ele pegava uma corrente elétrica e jogava nas perninhas do sapo, e ele via que ela se mexia, né? As pernas do sapo se mexiam. Por quê? Porque ela se mexe a partir de impulsos elétricos, tá? Nosso corpo também. Existe hoje estudos da neurociência que ela tenta fazer as pessoas que sofrem algum acidente e fica sem os movimentos dos membros, eles procuram de alguma forma encaminhar esses impulsos nervosos para a pessoa, para conseguir responder novamente, né? Conseguir andar, conseguir correr, né? Conseguir movimentar os braços. E tem um ramo muito interessante aí, né? Eu acho que daqui a um tempo o pessoal vai conseguir fazer isso. Tá bom, Isadora, você é de que turma? Se for de finanças, está desculpada, porque eu não mandei o link há pouco tempo da finanças. Então, bom, voltando aqui para a aula, para a gente não se perder muito, senão eu acabo viajando. Olha só, Thomson, ele verificava... Ah, tá, não tá desculpada não, viu, Isadora? Tô brincando, tá sim. Olha só, Thomson percebia que existia aqui, ó, uma luz que era gerada. E essa luz era gerada independente do gás que estava aqui dentro, né? Qualquer gás que eu colocasse aqui dentro, se eu ligasse a uma alta voltagem, eu via uma luz esverdeada. Eu vou até mostrar para vocês essa luz. Inclusive, a gente tem esse tubo lá no laboratório, lá da escola, né? Infelizmente, a gente não vai ver ainda, né? Só quando voltar às aulas. Espero. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar logo, aí, deixa eu passar aqui, aí eu volto para esses slides aqui, eu comento ele, tá? Deixa eu mostrar logo o vídeo, eu acho que fica melhor mostrando o vídeo, ó. Deixa eu mostrar aqui o vídeo. Ele tá em inglês, não sei se vocês estão escutando o vídeo. Estão escutando o áudio? Ah, tá, mas eu explico, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, ó. Dá um pause aqui. Esse equipamentozinho bem aqui, ó, esse equipamento bem aqui, ele é o equipamento que vai gerar a alta voltagem, tá? Aqui ele vai gerar uma voltagem em torno de 10.000 volts ou mais. Aí ele tem dois terminais, você está vendo aqui, ó, ele tem esse terminal e ele tem esse terminal. Aqui é o terminal negativo, aqui é o terminal positivo. O negativo, ele é chamado de ânodo, o positivo de cátodo. Aí ele pega, ó, que a gente chama, ele liga, né? Ele liga aqui, ó, os terminais à ponta aqui, ó, aqui do lado negativo do tubo, aqui é o lado positivo do tubo. Então ele gera uma tensão aqui, né, dentro do sistema, né? Ele gera uma alta voltagem aqui no sistema. Aí deixa eu continuar aqui o vídeo para vocês analisar o que vai acontecer aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ó. Então, ele vai ligar, ó. Pronto. Quando ele liga, vocês estão visualizando que aqui dentro aparece uma luz, ó. No momento que ele liga, galera, ó. Bem aqui aparece uma luz. Uma luz. É isso. Uma luz verde, um raio, né? Esverdeado. Tá? Quando Thomson fazia lá o experimento dele, independente do material que estava dentro desse tubo, sempre aparecia essa luz, esse raio, tá? E esse raio ele vai ser chamado de raio catódico, né? A gente vai ver, ele é chamado de raio catódico. E sempre aparecia esse raio, tá bom? Aí, ó, é interessante, ó. Deixa ele continuar. Aí, interessante agora, tá vendo isso bem aqui, ó? Isso que ele pegou é um campo magnético. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Isso que ele tá segurando aqui, galera, ó, que ele tá usando aqui é um ímã, tá bom? Ele tá usando um ímã e o ímã, se você for ver, o ímã é o seguinte, ó. O ímã, ele tem polos, não tem? Ele vai ter um lado negativo
e um lado positivo, o ímã. Esse lado que ele está colocando aqui do ímã é um lado negativo. E se você observar, no momento que ele se aproxima do raio, o raio ele vai sofrer um desvio. Olha só. Vou dar um... Tá vendo aí, ó, o raio sofrendo desvio? Ele subindo e descendo. No momento que ele se aproxima, o raio sobe. No momento que ele desce, o raio desce também. Então, esse raio ele está sofrendo interferência aqui, ó, desse ímã, tá bom? Desse campo magnético que está interagindo com esse raio catódico. Já já a gente vai falar sobre essa natureza aí. Aí voltando aqui, ó. Aí ele vai mudar agora, ó. Ele vai mudar. Olha que interessante, ó. Ele mudou o ímã, tá? Aonde era o polo negativo, agora vai ser o polo positivo, né? Ele inverteu. Olha só a interação da luz agora, ó. Ele aproxima. Quando ele aproxima do campo lá, deixa eu voltar aqui, ó. Só um pouquinho. Ó. Quando ele vai aproximar agora, ó, olha o que acontece com a luz. A luz ela é atraída pelo campo magnético, ó. Ele aproximou e a luz ela está sendo atraída aqui por esse campo magnético, tá certo? Então existe uma interação entre o raio com o campo magnético. Galera, foca aqui na química, tá bom? Depois a gente quiser falar de inglês, a gente fala em outro momento, tá? Mas nesse momento agora, só na química. Isso, eu vou explicar aqui, eu vou tentar explicar aqui, ó. O que acontece, ó. Tem aqui o raio catódico que eu falei para vocês, né? Aí eu tenho umas ilustrações aqui, ó. Toda vez que ele colocava um gás aqui dentro desse tubo, ó. Aqui dentro desse tubo ele colocava um gás. Aí, professor, qual gás? Qualquer um. Podia ser o gás de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, qualquer gás que eu colocasse aqui dentro, em baixa pressão, quando eu tinha uma voltagem superior a 10.000 volts, há o surgimento dos raios catódicos. Quais são os raios catódicos, professor? Esse esverdeado, ó. Esse esverdeado ele ia aparecer. Então, qual é a conclusão que ele chega? Olha só, qual é a conclusão que ele chega? Se esses raios eles não dependem do elemento químico, porque qualquer elemento químico que eu coloco, sempre vai aparecer os raios catódicos. Então, eu posso dizer, galera, olha só, eu posso dizer para vocês que esses raios catódicos, eles pertencem a qualquer elemento químico? Minha perguntinha. Independente do elemento que eu coloco lá, esses raios catódicos sempre aparecem. A minha pergunta, então esses raios catódicos, eles estão em todos os elementos químicos? Essa é a minha pergunta. Um de cada vez, para não congestionar aqui o chat, que está muitas respostas aqui. O pessoal está dormindo, está assistindo TV. Beleza. Elilton, Jamile, Ingrid. Eu não estou debochando não, é porque o pessoal demora aqui. O raio pode sair de outra cor? Não, sempre esverdeado, tá bom, Liedson? Sempre vai aparecer esverdeado. Embora que a gente vai ver que depois eu posso ter outras cores, mas não aqui nesse processo. Então, exatamente, ó, galera. O raio catódico, ele, independente do elemento químico, ele sempre vai aparecer. Ou seja, todo elemento químico teria esse raio catódico. Só que o modelo lá de Dalton, ele não explica esses raios catódicos, ele não explica eletricidade, né? E outra coisa, ó, quando ele faz o seguinte, ó, aquela experiência, ele fez uma experiência seguinte, ó. Ele colocou o raio aqui catódico e colocou um anteparo aqui, ó. Botou um material aqui, tá? Quando esse raio catódico ele vem, ele colide nesse material. E se você for analisar, ó, ele faz uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele faz uma sombra aqui. 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 Ele faz uma sombra aqui
Ele cria uma sombra atrás. Como ele cria uma sombra, eu posso afirmar que esses raios catódicos eles se propagam, tá, em linha reta. Porque se eles não se propagassem em linha reta, imagina só, se eles fossem para cima, para o lado, não ia aparecer essa sombra aqui atrás. Tá? A sombra aparece por quê? Como eu colocasse uma lanterna assim na minha mão, focasse, a sombra da minha mão vai aparecer lá atrás. Tá certo? Eu vou explicar já do ímã. Ó. Então, ele concluiu também que esses raios catódicos se propagavam em linha reta. Tá? Olha que coisa interessante agora que ele fez. Ó. Ele colocou aqui deixa eu ver aqui. Uma polia, tá? Uma polia com pouco atrito. Se vocês analisarem aqui, ó, quando o raio catódico bate nessa polia, o que acontece com ela? É como se fosse aquele catavento, entendeu? Ó. Quando o raio vai lá, colide nesse material, se você for analisar, ó, todos os elementos químicos têm esse raio catódico, tá? Já já eu vou explicar o porquê. Ó. Mas se você for ver aqui nesse exemplo também, ó, quando o raio catódico bate nesse material, ele gira. Tá vendo? Ó? Ele girando lá, ó. E exatamente, ó. Olha aqui que interessante. Se eu pegar uma luz, jogar nesse anteparo ali, que tá ali, ó, um anteparozinho que tivesse tipo uma rodanazinha. Imagina só. É tipo um catavento, tá? Aqui assim, aquele. Eu sou péssimo em desenho, mas tá aqui. Se tu pega lá um laser, imagina só, tu pega um laser ou uma lanterna, pega uma lanterna. Quando tu joga a luz aqui nesse negócio aqui, ele gira? Não, não gira. Ele vai fazer uma sombra aqui atrás. Isso, a luz, quando ela bate em algum objeto, ela não movimenta esse objeto. Concorda comigo? E esse raio catódico, galera, esse raio catódico, ele movimentava o objeto. Olha só que estranho isso. O que eu posso concluir daí? Ó, se uma luz está colidindo no material e ele está movimentando esse material, eu posso dizer que essa luz tem massa? O que vocês acham? Será que essa luz tem matéria? Se tem massa, é uma matéria, né? Opa, será que não? Quando essa luz pega ali naquele material e começa a girar ele, cara, eu posso concluir que os raios catódicos movimentam o molinete, né? Que é aquele negócio lá. E a conclusão que eu tenho disso aqui, para voltar aqui, ó. Se ele está movimentando esse molinete, tem alguma coisa, tá? Tem alguma coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó, que está pegando nele, tá? Tem algum objeto que está dentro desses raios catódicos que está pegando nesse molinete e está girando ele. Então, existe alguma partícula aí, tá? É como se fosse, tipo, a partícula vem, colide no molinete e faz com que ele gire. Então, existe uma partícula dentro desse raio catódico. E outra coisa interessante, do ímã lá, que a gente viu, ó, é que, imagina só, o raio catódico está vindo para colidir aqui, aí que eu crio um campo magnético. Aqui, ó, eu tenho cargas negativas e aqui eu tenho cargas positivas. O raio catódico está sendo atraído pelas cargas negativas ou pelas cargas positivas, galera? O que eu posso concluir daí? Eu posso concluir que esse raio catódico ele é carga positiva ou carga negativa? Se ele é atraído para... exatamente. Porque o negativo ele atrai o positivo. E o positivo atrai o negativo. Se esse raio catódico ele está sendo atraído pelas cargas positivas,
Isso quer dizer que esses raios catódicos ele vai ter uma natureza de carga negativa. Entendeu? Se ele é negativo, ou seja, se ele é negativo, ele vai ser atraído pelo positivo. Então, eu posso dizer isso. Ó. Os raios catódicos são atraídos pelas cargas positivas. Consequentemente, vou voltar aqui. Ó. Consequentemente, até colocar aqui, ó, os raios catódicos são negativos, né? Apresentam cargas negativas, tá? Eles vão apresentar essas cargas negativas. Por quê? Porque eles são atraídos pelas cargas positivas, pelo campo magnético positivo, tá? Olha só, esses raios catódicos, ele tem uma partícula e essa partícula tem uma carga negativa, tá bom? E todo elemento químico tem essa partícula. E o modelo, tá? Os opostos se atraem, nem sempre, né, Beatriz? Mas na maioria das vezes sim, ó. E essa característica de que eu tenho uma partícula, né, presente em todos os elementos químicos e essa partícula negativa, ela não é descrita lá pelo modelo de Dalton. Então o modelo de Dalton ele não conseguia explicar isso aqui. Então Thomson foi para o laboratório dele, pensou, né? Vou passar aqui essa experiência. E ele chegou no modelo atômico dele. Ele chegou a algumas conclusões. Primeiro, os raios catódicos se propagam em linha reta, que foi que a gente viu. Os raios catódicos apresentam massa. Por que eles apresentam massa? Porque eles giram aquela polia, tá bom? Além disso, ele concluiu também que os raios catódicos apresentam uma carga negativa. Aí ele, bum, já sei, vou lançar um modelo. Pegou o modelo lá, atômico de Dalton, e lança o modelo dele. Ele vai falar o seguinte: galera, aquele modelo lá de Dalton ele é ultrapassado, ele não explica tudo. O átomo ele vai ser parecido com o quê? Ele vai ser uma esfera, tá bom? E essa esfera ele vai ter uma carga positiva e ele vai fazer o seguinte: e nessa esfera positiva ele vai ter incrustações de uma subpartícula. E essa subpartícula ele chamou de elétrons. Opa, deixa eu mudar aqui, ó. Essa subpartícula aqui, ó, de carga negativa, ele vai chamar de elétrons. Beleza? E olha só as características lá do modelo atômico dele. Esse modelo atômico, ele foi chamado, né, que Thomson, ele é inglês, e os ingleses gostam de pudim de passas. É chamado esse modelo, tá bom? Devido lá à tradição inglesa, enfim. O átomo lá de Dalton, ele era indivisível, tá bom? No modelo de Thomson, esse átomo ele é indivisível ainda, galera? Não, né? Ó. Ele não vai ser uma esfera maciça. Na verdade, ele vai ter uma subpartícula, que seria os elétrons. Ou seja, o átomo ele torna-se agora divisível. No modelo de Thomson, o átomo é divisível. No modelo lá de Dalton, ele fala que o átomo ele era neutro, ele não teria carga. Na verdade, ele nem sabia que existia cargas, né? E no modelo de Thomson, ele considera que o átomo ele vai apresentar partículas positivas e partículas negativas. Então aqui o átomo ele vai apresentar o que a gente chama de carga elétrica, tá bom? Então, o modelo atômico de Dalton, ele deixa de existir, né? Ele não consegue mais explicar tudo. Thomson dá um incremento no modelo dele, né? A partir da ideia de quê? Dos elétrons. Porque ninguém explicava a eletricidade, né? Da onde a eletricidade vinha. E Thomson,
ele fez essas experiências e ele chegou à ideia de que, na verdade, o átomo ele vai apresentar elétrons, né? Então o átomo ele seria divisível e apresentaria carga elétrica, diferente lá de Dalton. E ele descobre a primeira subpartícula, né, que são os elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Deu para assimilar aí o que eu quis dizer, galera? Oi, pergunta. Pode perguntar, gente. Tá. Vou fazer um comparativo aqui do modelo de Dalton e o modelo de Thomson. Deixa eu colocar aqui o modelo de Dalton aqui, ó. No modelo de Dalton, o átomo ele era uma esfera, tá? Não dá para me desenhar uma esfera perfeita aqui, mas vamos imaginar que esse aqui é o modelo de Dalton. Aí qual era as características do modelo de Dalton? Primeiro, o átomo ele era indivisível. Tá? Ele era indivisível, ou seja, ele não sabia que existiam as subpartículas, né? Aqui no modelo de Thomson, o átomo já é o quê? Divisível. Por quê? Porque ele vai apresentar essa partícula chamada de elétrons. O que Dalton, vou até colocar aqui o modelo de Dalton, tá? Aqui, ó. Dalton ele não explicava isso. E outra coisa, Dalton ele nem sabia que existia cargas, né? Então o átomo dele era neutro, ou seja, não tinha carga. E aqui no modelo de Thomson ele já tem cargas elétricas. Então, o modelo atômico de Dalton era uma esfera maciça e indivisível. No modelo atômico de Thomson, não, né? Existiam subpartículas, ele era divisível, tá? E além do mais, ele apresentaria cargas elétricas. Aí ele explica a questão da eletricidade. Tá bom? Então houve uma diferença bem gritante aí nesses dois modelos. Então Thomson ele lançou o modelo dele. O modelo dele é aceito, né? É proposto e aceito pela comunidade científica. Porém, todavia, né? Surge um outro modelo atômico, né? Que é o modelo de Rutherford, que a gente vai trabalhar aqui, tá? Como é que esse modelo de Rutherford, como é que ele aparece? Surge uma coisinha que a humanidade não conhecia ainda, tá? Assim como a eletricidade, que Dalton não conhecia, né? A radioatividade, Thomson não conhecia. Na época dele, eles não conheciam o que é radioatividade. Vocês sabem o que é radioatividade? O símbolozinho da radioatividade. Mas vocês sabem que a radioatividade ela gera alguns problemas de saúde, não é isso? Ó. Então, vocês querem falar alguma coisa? Maria Curie. É uma mulher científica. É muito bom esse aí, cara. É uma série da Netflix ou é um filme? Muito boa, cara, essa série. Muito boa mesmo. Ela é a primeira cientista que assim, tem um respaldo muito grande. Porque se você pegar a ciência ela é muito machista, né? Se for pegar os cientistas, a maioria dos cientistas são homens, tá? Eles não são mulheres. Então existe ainda hoje em dia existe esse um pouco de preconceito, né? Mas antigamente o preconceito era bem maior. E ela que descobre a radioatividade, tá? Ela trabalha no laboratório, né? E descobre a radioatividade. Bem, ela morre, né? De câncer depois. Não é isso? Eu tô dando spoiler do série? Não sei se ele relata isso. Eu não assisti, eu vou assistir. Já era um spoiler. Porque a galera não entendia de radioatividade. O pessoal pegava os materiais radioativos
e levava para casa, achava bonitinho, brilhoso e tal. Mas é um material altamente tóxico, né? Ele tóxico não, ele altera o material genético, ele libera raios, né? Beta, gama ou alfa, e esses raios eles são letais, né? Eles brilham no escuro. Isso, ele tem uma energia própria, esses materiais, eles têm uma energia própria. A verdade é essa, tá? E a galera teve um caso aqui no Brasil, tipo, a radioatividade ela é muito empregada na medicina, tá? Por exemplo, você vai fazer um raio-x, tá? Isso, exatamente, Luísa. Ela que trabalha com a radioatividade, né? Ela é a pioneira, né? Ela tem todos os créditos da parte de radioatividade. Então, ó, quando você vai bater um raio-x, nada mais é do que uma radiação, né? São raios que eles vão entrar na sua pele, só que eles não ultrapassam o osso. Então eles conseguem te dizer, né, se o osso está fragmentado ou não. Então o raio-x é muito utilizado na medicina. É engraçado que uma vez, quando eu quebrei o braço, e eu era moleque, aí eu fui lá bater o raio-x, aí o cara me deixou na maca lá. Aí quando ele, tu fica aqui, aí ele pegou, quando ele foi bater, ele correu para de trás de uma placa lá, de um local que ele fica lá, para bater o raio-x. Aí eu peguei e corri atrás dele, dizendo, né, vou ficar lá aqui, né, fiquei com medo. Aí ele, não, cara, tu tem que ficar aqui. Porque o pessoal que é técnico, eles ficam, eles têm que se proteger, né, da radiação, porque eles trabalham com aquilo direto. E tanto é que eles não podem trabalhar muito tempo, são 4 horas, eles se aposentam mais cedo. Ele tem muitos problemas, tipo, a galera é mais propício a ter câncer, né? Então é uma profissão meio arriscada. E isso, quando você vai tipo no dentista também, e você bate um raio-x para colocar o aparelho, né, da arcária dentária, o correto é você colocar um protetor de chumbo, né, no pescoço, para pegar só aquela região para bater o raio-x. E o pessoal falou assim, o material hospitalar abandonado. Exatamente, Ingrid. Eles pegaram esse material abandonado, uns catadores de lixo, acho que foi em Goiânia, cara. Aí pegaram esse material lá, radioativo, teve muito problema, muita gente morreu, né? As ruas tiveram que ser refeitas novamente. Então, a radioatividade é algo bem perigoso. Chernobyl, né? O filme Chernobyl que dos soviéticos, né? Que tem um pessoal que é exposto à radiação. É complicado, viu? Ali você vê as cenas do filme, o pessoal se derretendo. É horrível, né? Então, teve um problema quando teve no Japão as bombas, né, as bombas atômicas, né, liberaram uma grande quantidade de radioatividade. As usinas, as usinas, tem algumas usinas que elas utilizam a radiação como liberação de energia, né? Tipo aqui no Brasil a gente tem Angra dos Reis 1 e 2, né? Então são energias perigosas que você tem que ter um certo cuidado, que o material radioativo ele é muito perigoso. Exato, os animais que teve que sacrificar, tem que sacrificar. Exatamente. Porque a radiação ela é passada, tá? Aí tem um nível de radiação que é tolerável e nível de radiação que não é tolerável. Oi. Sim, perfeito. Exatamente. Não, na verdade, assim, a radiação, dependendo do elemento químico, a gente chama de tempo de meia-vida, né? Decaimento radioativo. Aí pode passar milhares e milhares de anos para você ter um valor aceitável. Entende? Tipo, se você pegar Chernobyl, é uma cidade fantasma, ninguém habita lá. Por quê? Porque a radioatividade que está lá presente, ela é muito grande ainda. Então vai precisar de muito tempo para haver o decaimento
dessa radiação, tá? O celular ele emite uma radiação, mas é em baixa frequência, aliás, alta frequência, né? Ele não faz mal, tá? Até então se sabe que não, né? Que a radiação dele, como o comprimento de onda dele é muito espaçoso, né? Grande. Eu vou falar sobre comprimento de onda, vou falar sobre isso mais para vocês. Ele não chega a fazer mal, né? Mas a maioria das radiações elas são perigosas porque existe uma alta frequência e essa alta frequência libera uma grande quantidade de energia que pode romper os tecidos celulares. E nesse rompimento dos tecidos celulares eles podem modificar o material genético. Aí vem a questão do câncer, né, entre outras coisas. Então, vamos lá, galera, vamos lá. Ó. O que acontece aqui da radioatividade? Vou fazer de uma forma bem simplificada. A gente vai ter aula mais na frente sobre radiação, aí eu falo um pouco mais, tá? Uma substância radioativa, em termos gerais, ela vai liberar 3 tipos de radiação, tá? Uma radiação beta, gama e alfa. Se você for ver aqui, ó, a radiação é emitida. Aqui eu tenho esse materialzinho aqui, ó, é justamente para ele manter ela, deixa ela de forma linear. Aí ela passa aqui por uma placa eletricamente carregada por um campo magnético. Aí aqui eu tenho um polo positivo e aqui o polo negativo. O raio beta, ele é atraído pelo polo positivo, se você for ver, por isso que ele sobe, ó. Então, o raio beta, se ele é atraído pelo polo positivo, ele vai ter uma carga negativa. E o raio alfa, ele é atraído pela carga negativa, então ele tem cargas positivas. E o gama, ele não é atraído por nenhuma dessas cargas, ele passa direto. Conclusão, galera. Qual é a conclusão? Assim, ó. Dentre essas radiações, o raio alfa é o que tem menor poder de penetração, né? É o mais fraco, vamos dizer. Depois tem o beta e por último tem o raio gama. O raio gama é o raio mais perigoso dentro das radiações em termos gerais, beleza? Tudo bem, aliás, o pessoal está dizendo que o celular vai descarregar, a Ingrid também. Tá certo. Então, continuando aqui, ó. Deixa eu ver que hora é essa. Não sei. Eu vou só explanar aqui, aí eu volto na próxima aula para falar sobre isso aqui, ó. O modelo de Rutherford é interessante porque, deixa eu falar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, ó, a representação do esquema? Como é que é o esquema, ó? Rutherford era um professor universitário, tá bom? Aí ele pegou, tinha 2 alunos dele de mestrado. Aí os alunos de mestrado lá chegaram para ele, professor, a gente quer trabalhar com o senhor, né? Aí o Rutherford tinha um projeto que é justamente esse aí que eu estou mostrando. Tem as plaquinhas de ouro, e tem o material radioativo. Aí ele queria analisar, né? Quando você joga essa radiação numa placa de ouro, aonde essa radiação ia bater aqui atrás. Aí ele falou assim para os caras, rapaz, eu tenho um trabalho para vocês querem? Aí os caras, quero, vocês vão trabalhar com radiação. Aí os meninos não entendiam direito, eu sei lá, a loucura que era. Aí os caras pegou e falaram assim, não, beleza, eu vou. Aí começaram a trabalhar com radiação, né? E as experiências dele, quando eles chegavam lá para o professor, para o Rutherford, mostrava, ele via incoerências no modelo, né, que ele tinha proposto lá. Ele falou assim, rapaz, esses resultados não estão legais não, vai lá de novo. Aí os meninos iam de novo mexer com radiação, né? Conclusão da história. Os meninos morreram de câncer, né? Os alunos dele, né, morreram de câncer. E ele descobriu um outro modelo atômico, né? Ele descobriu que o modelo de Dalton e o modelo de Thomson não tem nada a ver. Os modelos eram ultrapassados, eles não explicavam a radiação. E entra no modelo de Rutherford, né, que a gente chama o caos da física, velho. É muito massa essa parte. Porque o modelo atômico dele gera um problema muito grande dentro da física.
Porque a física clássica, a física que a gente chama de física newtoniana, a que vocês estão vendo, que é que você calcula o movimento, a aceleração, né? Ele não conseguia explicar um modelo atômico de Rutherford. Então gerou um problema enorme para a física, cara. Que foi resolvido mais na frente, que a gente chama de física moderna, né? Que a gente vai falar de alguns modelos atômicos, teoria da incerteza, a Heisenberg, aí vem também a gente vai ter Proust, Albert Einstein. Esses caras são os monstros da física, esses caras que vão conseguir, né, criar um modelo, né, uma física paralela que a gente conhece, que é a física quântica, para explicar esse modelo atômico. Por isso que eu prefiro não entrar nesse modelo agora, tá? Eu prefiro ter mais tempo para conversar desse modelo com vocês, porque eu acho muito legal eu falar desses modelos. Então, eu acho que eu precisaria de um tempo maior, e a gente já chegou aqui às 4 horas, né? Então, eu prefiro parar por aqui, desses modelos de Dalton, Thomson. Aí, eu aconselho vocês a dar uma estudada sobre o modelo de Rutherford. Porque o modelo de Rutherford é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ele vai gerar várias incertezas dentro da física, que é uma coisa que atrai bastante, tá? Ele vai falar sobre partículas, que o átomo, o peso está todo no núcleo, né? A maior parte do átomo ele não tem massa, uma pequena parte que tem massa. Aí vai falar que o átomo ele é composto principalmente de espaços vazios. É uma loucura. Isso, Jamile. A gente vai finalizar agora, já são 4 horas aqui, tá bom? Que bom, Ingrid. Que bom que eu desperto esse interesse em vocês. Né? Pelo menos em você. Eu gosto, assim, eu particularmente... Vou falar um segredo pra vocês aqui, entre nós, tá? Eu não gostava de química. Eu não gostava, cara, de química. Na verdade, eu não queria ser químico, né? Eu nunca pensei que eu ia ser químico, muito menos professor. Eu olhava assim, eu era muito tímido, na verdade, né? Oi. Cara, eu vou falar. O que acontece? Vou resumir rapidamente. Eu queria ser dentista, olha só a viagem. Eu queria ser dentista, né? Aí eu fiz vestibular para odontologia. E eu passei na primeira fase, porque quando eu fiz vestibular, ele tinha 2 fases, né? Que era não era o Enem, era o vestibular da Federal. E aí eu fiz a primeira fase, passei, na segunda fase eu não passei, né? Não entrei na universidade. E aí meu pai falou assim, menino, que é isso, é uma barra, você tem que trabalhar, né? Você tem que trabalhar, ele não tinha condição de me manter para estudar. E aí eu falei assim, cara, eu vou estudar, vou trabalhar, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí, fui trabalhar, fui vendedor da Insinuante. A Insinuante nem existe mais, eu acho. Aí eu fiz vestibular de novo, só que eu tinha que trabalhar. Aí eu tive que procurar um curso noturno. Aí o único curso que eu me identifiquei mais era o de Química, e era licenciatura em Química. Aí eu fiz e passei, né? Aí eu comecei a cursar o curso de Química, que é o que eu podia fazer no momento, mas sempre pensando em fazer outra coisa depois. Mas aí eu gostei, quando eu entrei eu gostei. E até aqui, eu adoro, cara, eu adoro Química. E quando você trabalha, vivencia, você trabalha em pesquisa, você começa a entender sobre a matéria, começa a fazer aquilo, né? Aquilo se torna prazeroso. Então é isso que eu faço, tá? Eu adoro ser professor. O pessoal fala assim, professor deve ser muito ruim, tal, ganha pouco, sofrido. Eu falo assim, cara, meu mundo é outro. Porque eu gosto, pra mim não é um trabalho, pra mim isso aqui é uma alegria. Eu gosto muito de ensinar, né? E eu gosto de despertar esse interesse dos meus alunos também, porque eu já fui aluno uma vez, né? Antes, eu era aluno, né? Eu era aquele meninozinho retraído lá, aquele CDFzinho do fundo da sala, que era tímido e pensava que as coisas não iam dar certo e tudo, era uma família muito simples. E eu percebi que não, que na verdade não é, que as coisas acontecem, né, quando tem que acontecer, e é isso, cara. Eu gosto. E
ser professor, eu acho que é a melhor profissão do mundo, cara. Não tem uma outra profissão. Você se renova, toda vez você se renova. Turmas novas, alunos novos. Quando seus alunos entram na universidade, você é reconhecido quando eles vêm falar com vocês. É muito bom, cara. Não tem uma profissão melhor. Então, meus amores, agradeço. Vocês salvaram o meu dia. Meu dia vai ficar melhor ainda, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui e até a próxima. Beijão e até mais. Cara, a minha chamada é engraçado que eu comecei com as turmas. Eu não sei como é que o professor ainda, os professores